Olá, pessoal, eu espero que você esteja bem aí do outro lado, para a gente hoje ver o desenho dessa maçã aí, essa maçã vermelha com essa folhinha. Vamos ver o passo a passo? Para essa maçã, nós vamos começar colocando verde pistache, nessa parte aí de cima, próximo ao caule, aí esse cabinho dessa maçã, não é? Vamos encher-se em volta dele, nessa parte de baixo, com verde pistache. Tô dando sequência, gente, agora com amarelo limão. Primeiro, nós colocamos o verde pistache, tô dando sequência com amarelo limão e vou emendando essas tintas. Não se preocupe de elas ficarem bem emendadas. Deixe assim, olha, riscadinho, tente deixar riscadinho. Agora, eu estou colocando amarelo ouro, verde pistache, amarelo limão e agora amarelo ouro. Olhe só a posição que eu estou puxando o meu pincel. Eu vou deixando meio riscadinho, mas com o pincel de lado e trazendo para o centro dessa maçã. Agora, eu peguei vermelho vivo, estou colocando aí, fazendo o contorno dela, essa parte de cima, e puxando também. Puxando ele, deixando riscado. Esse vermelho vivo, eu também vou deixando já riscado. Olha só, eu trago de cima, puxando para o centro. O centro seria esse cabinho aí. Todos esses risquinhos que eu vou fazendo, eu vou puxando eles como se eu quisesse trazer para esse centro, para esse cabinho. E você pode ir deixando bem riscadinho, não tem problema, tá? A gente ainda vai trabalhar bastante aí, porque tem a sombra desse cabinho, tem a sombra dessa folha, e tudo tem que aparecer. Para isso, eu já estou começando a escurecer um pouco aí com verde oliva. Estou usando um pincel pequenininho, pincel número 4, cortado, lixado. E agora, eu tô passando verde oliva. Vou crescer um pouco esse verde oliva por aí, porque é com ele que eu vou colocar essas sombras. Olha só, vou levantando ele, deixando riscadinho também, tá? No caso, se a gente vai tirar esses risquinhos do centro, a gente tira abrindo como um leque. Se a gente traz de fora, a gente traz fechando para esse cabinho, trazendo para próximo desse cabinho. Isso aí já faz parte das sombras desse cabinho e dessa folha. Esconde um pouco os detalhes, mas não se preocupa, coloque os detalhes, depois você coloca a sombra em cima. Se você quiser, até você pode deixar secar um pouquinho para colocar essa sombra, para não apagar os detalhes que você colocou anteriormente. Veja que esse centro, ele já está bem escurinho, e eu estou levando ainda um pouco mais de verde oliva, olha só, para acentuar a sombra da folhinha. Peguei um pouquinho de sépia agora, tá, gente? Esse sépia não precisa subir ele demais pelo cabinho, esse lado direito, como sombra desse cabinho. Ele vai só aprofundar mais esse cantinho aí dentro. Não abuse da quantidade dele. Ele é um bocadinho escuro para nosso desenho, para essa parte aí. Então, não precisa você colocar muito, tá bem? Tô acentuando um pouquinho a sombra do cabinho mesmo. E agora, eu vou dar continuidade, passando aí, olha, ocre ouro. Nós usamos verde pistache, amarelo limão, amarelo ouro, vermelho vivo, sépia, verde oliva. Agora, eu passei ocre ouro. Estou dando sequência com o vermelho vivo. Observe que eu vou colocando o vermelho vivo e vou deixando riscadinho. Esses risquinhos que vêm de fora, eu continuo arredondando eles, como se eu quisesse levar para o cabinho.
Isso aí que eu estou passando agora é um pouco mais do ocre ouro. Se você não tiver o ocre ouro, você pode usar o amarelo ouro mesmo, tá, gente? Mas o ocre ouro, ele tem uma corzinha mais palha, um tonzinho mais voltado para o tom de algumas maçãs, não de todas. Aí, continuo eu com o vermelho vivo. Eu vou colocando esse vermelho e observe que eu vou sempre riscando. Enchi tudo isso aí de vermelho e agora eu vou dar continuidade com amarelo ouro. Não lavei o pincel em momento algum. No máximo, tirei um pouquinho o excesso de tinta do pincel, mas não precisou lavar. Olha só, vou subindo esse vermelho, levando ele para esse amarelo ouro. Do lado direito, nessa voltinha dela, nesse arredondado dela, nós usamos o ocre ouro. Agora, para esse centro, eu já estou usando o amarelo ouro, ele é mais forte. Ele é bem mais vivo, bem mais quente. E assim eu vou mesclando esses dois tons, mas fica tranquila de deixar isso aí riscado. Mas riscado no sentido vertical. Os seus risquinhos serão no sentido vertical. Tudo isso aí ainda é o amarelo ouro. Agora, eu troquei, já estou pegando um pouquinho novamente do ocre ouro, tá? Estou emendando esse ocre ao amarelo e vou continuar com isso aí, olha, passando o vermelho vivo. Ocre ouro novamente para esse ladinho esquerdo, colocamos do lado direito, estou colocando também do lado esquerdo. Esse ocre ouro, eu vou dando uma mesclada junto com o vermelho. Agora, gente, eu tô passando aí um pouquinho de verde oliva. Pouca coisa, viu? É mais uma sombra, uma separaçãozinha. Não precisa ser muita coisa, muito marcado, não. Isso aí ainda será trabalhado, não se preocupe. Essa parte aí, eu tô colocando vermelho, tô puxando ele. Embaixo também eu tô puxando para deixar um tanto riscado, tá? Eu tô acrescentando porque esse lugar não tá o vermelho puro. Quando a gente coloca assim, que puxa, ele fica um pouquinho riscado. Agora, eu estou fazendo uso do vinho e tô deixando uma sombra aí dessa folha. Nós vamos continuar colocando esse vinho e vamos marcar também outras partes da maçã com o vinho. Tanto para marcar, quanto, ou seja, tanto para manchar, quanto para dar sombra. Essa região aí, olha, eu também estou levando o vinho, estou fazendo uso do pincel pequeno, pincel número 4. Esse vinho, ele é detalhe, que a gente vai colocar nela. Então, vocês sabem, detalhe eu prefiro colocar com pincéis pequenos. Veja que eu tô manchando. Eu não tô tendo cuidado se vai ficar manchado, se não, eu estou colocando esse vinho e estou manchando. Manchando num sentido vertical. Eu estou puxando ele sempre para cima e dando preferência aqui e ali a deixar um pouco mais riscado. Esse risquinho, ele já vai representando aquelas manchinhas que aparecem na casca da maçã. Olha só, que eu já tô deixando manchadinho, mas não se preocupa que a gente ainda vai voltar para riscar bastante essa casquinha dessa maçã. Esse canto aí eu estou passando levemente, uma quantidade de vinho bem pouquinha. Desse lado direito, ela receberá uma carga maior de vinho. Do lado esquerdo, ela tem suas sombras também, devido a essa folhinha. Essa parte menor está por trás da outra maçã, enfim. Mas eu vou deixar ela mais marcada nessa parte mais aberta, para que você possa perceber direitinho como eu faço. Pelo menos como é a forma que eu pinto a minha maçãzinha vermelha. Olha só, esse cantinho aí, eu coloquei uma boa quantidade de vinho,
aprofundei bem essa região, não é? Veja que essa sombra eu voltei ela para o lado esquerdo. Aí embaixo também é uma sombra projetada por essa folhinha. E essa partezinha aí eu vou jogar um pouquinho de branco. Já vou levar uns toques de luminosidade, mas para essa região aí em cima, coloque bem pouquinho. É o pincel com os pelinhos sujinhos de branco, não precisa levar excessos não. Para essa parte aí na frente, diferente, eu já coloquei uma quantidade maior. Já coloquei um excessozinho mesmo. Agora, aí também eu estou distribuindo branco. Agora, cuidado com seus excessos. Deixa ele um tanto emendado, não deixa ele jogado, solto, não. Veja que eu coloquei, mas eu emendei as laterais. Essa parte, vou eu colocando um pouquinho de vinho, riscando. Esse pincelzinho, ele pode ser substituído por um pincel número 0, tá? Pode ser um pincel número 2, chato, cortado, lixado, tinta só do lado do pincel, mas esse pincel, ele basicamente equivale a um pincel número 0, porque eu cortei bem ele no em volta. Aliás, eu fiz até um vídeo mostrando como cortei ele. E eu tô usando ele para fazer os risquinhos que eu quero. Essa parte eu vou colocar uma boa quantidade de vinho, marcando como sombra, a sombra dessa folha. Eu estou colocando um pouco de vermelho escarlate e vinho para essa região, tá bem? Um pouquinho de vermelho escarlate e vou acentuar isso ainda mais com o vinho. Essas manchinhas seriam a impressão digital dessa maçã. Se você observar, todas as maçãs, mesmo que você pegue só maçãs vermelhas, você vai ver que todas elas mostram manchinhas diferentes em sua casca. Ou seja, é como se fosse uma coisa apenas dela, uma impressão digital mesmo daquela fruta. Olha só, tô manchando também um pouquinho aí em cima, deixando riscadinho. Esses risquinhos, preste atenção que eu vou sempre arredondando eles. Se eu trago de baixo, eu vou arredondando como se eu fosse levando para um centro que é esse cabinho da maçã. Tudo que eu vou pintando, eu vou levando, arredondando no sentido de chegar a esse ponto. Olha só, vamos subindo essa manchinha, levando como se eu quisesse levar para esse cabinho. Vou marcar ainda mais, vai ficando toda riscadinha a minha maçã, e essa é a ideia. Para esses risquinhos, eu tô fazendo uso do vinho mesmo, tá? Esses são detalhes que cada maçã apresenta de uma forma, então você não tem que se preocupar em querer fazer igual. Apenas lembra que você vai riscar risquinhos fininhos, que podem estar bem próximos, que podem estar mais afastados, e que eles vão sempre na direção, na intenção de chegar a esse cabinho. Você vai colocar de forma que, se ele fosse se arredondando, ele chegaria àquele cabinho. Ou seja, ponto central, o cabinho. Tudo que você vai fazendo quando você vai pintando a sua maçãzinha, pelo menos quando eu vou pintando a minha maçãzinha, o meu objetivo é levar em direção a esse ponto. Essa parte aí em cima eu coloquei um pouquinho de vinho também. Vou colocar vinho aí, olha. Eu preciso colocar a sombra dessa folha e vou colocar com o vinho também. Vou acentuar com o vinho ali. Vou continuar riscando a minha maçãzinha. A tinta está úmida. Eu vou saindo de lugar para lugar, esperando dar uma secadinha. Mas não deixe, se você for fazer a sua maçãzinha em casa, fica melhor de fazer assim com a tinta ainda úmida. Quando ela começa a se misturar muito, a gente vai detalhar outra parte, espera ela secando um pouquinho, mas não deixa ela secar de tudo, porque a tinta ainda assim úmida ajuda também a gente, tá? A fazer esses detalhes.
Esse lado eu também vou deixar marcado com o vinho, embora eu não vá carregar demais o vinho nessa região. Nós vamos riscando e riscando e assim, olha, a casquinha dela vai ficando formada, vai ficando, os detalhes vão aparecendo todos. E não é aquela coisa difícil, você só tem que ter o cuidado de deixar esses risquinhos voltados no sentido vertical. E sempre como se você quisesse levar eles na direção do cabinho da maçã. Olha, aí eu estou acentuando os brilhinhos dela, tá vendo? Coloquei um excessozinho de branco. Esses excessozinhos, procura não deixar solto, não é isso? Dá uma emendadinha, deixando o centro dele com mais carga de tinta. Olha só que eu estou colocando mais tinta para esse centro. Essa região também levará, não é? Olha só que eu tô colocando um pouco mais de branco, mas eu não vou colocar uma carga assim tão grande quanto essa central, um pouco mais abaixo. Essa parte aí, olha, eu passei um pouquinho de vinho, bem pouquinho, para essa região abaixo desse cabinho, cuidado com a quantidade de vinho. Ela não precisa ficar muito escura, comparando ao que está atrás. O que está atrás é um espaço mais profundo, de maior sombra, precisa ficar um pouquinho mais escuro do que esse da frente, certo? Mas não quer dizer que você não possa colocar os seus risquinhos com o vinho por aí também. Agora, gente, eu peguei o pincel número 0, peguei ocre e ouro e estou colocando uns pinguinhos bem pequenininhos de ocre e ouro. Veja que eu coloquei, eu esmaguei ele com o dedo e ainda dei uma apagadinha com a ajuda do outro pincel. É para ele ficar lá, é para ele ficar aparecendo, mas é para ele ficar bem discreto. Se você observar, as maçãs, elas têm uns pinguinhos bem pequenininhos, umas marquinhas bem pequenininhas, um tonzinho puxando para o ocre, para o verde pistache, algo desse tipo. Eu escolhi o ocre para colocar esses pinguinhos, ocre e ouro. Eu estou acentuando um pouquinho aí esse branco, levando um pouquinho mais de luminosidade. Essa região aí, passei um pouquinho mais de sépia, para também dar um pouco mais de profundidade, subi. Não suba demais esse sépia, subi só um pouquinho na sombra do galinho. Estou arrumando, na verdade, eu estou arrumando esse contorno aí. Essa separação dessa parte de dentro com essa mais de fora, essa parte mais de cá, mais clarinha. Agora, gente, para esse cabinho, eu vou encher ele todo com verde pistache. Depois de cheio com verde pistache, eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou fazer o contorno desse cabinho. Vou contornar os dois lados, tá? Olha só, fiz o lado esquerdo e agora eu vou fazer o mesmo do lado direito. Ele fica assim mais escurinho, mas não tem problema. Você pode levar um pouquinho de ocre ouro, para clarear o centro desse cabinho. Você coloque bem centralizado esse tom, tá? Depois, eu dei uma arrumadinha ainda com o sépia, a parte de cima, tipo um pouquinho de tinta, bem pouquinho, que eu saio pressionando para fazer umas marquinhas nessa parte de cima. Um toquezinho de branco você pode estar colocando aí no cabinho, viu? Para dar uma luminosidade. Mas coloque bem pouquinho, só um toquezinho mesmo. Agora, vamos dar sequência a nosso cabinho e a nossa folhinha com verde oliva. Vamos encher tudo isso com verde oliva. Tanto o cabinho quanto a folha, fica tudo cheinho com verde oliva, tá certo? Depois que você encher tudo isso, você pega, então, o ocre ouro. Olha só, eu estou distribuindo em volta, tá vendo? E uma boa quantidade. Eu quero deixar essa folhinha com uma aparência assim mais seca. Então, eu fiz uso de verde oliva
ocre ouro para agora e vou unindo esses dois tons, deixando o centro mais escuro. Vamos misturando bem essa tinta. Não precisa deixar muito marcado não, tá, gente? Você pode misturar até bem. Depois de você misturar essas tintas razoavelmente bem, então, olha só, os pontos mais arredondadozinhos, eu tô fazendo isso. Eu tô marcando ele de fora, puxando aqui pro centro, como se fossem divisas de nervuras, tá vendo? Eu não enchi tudo, eu marquei alguns pontos, puxei, olha, deixando como se tivesse nervuras entre eles. Agora, eu peguei aí um pouquinho de verde pântano e vou escurecer, puxar uma nervura que é grosseira, um tantinho que é grosseira, aí, olha, e puxar também entre essas separações que eu deixei. Vou fazer umas nervuras não muito definidas. Vou marcando, olha, entre aqueles espaços. E observe que essa não tá aquela folha verde, aquela folha com muita vida. Ela tá uma coisa já mais sequinha, mais com tons menos quentes. E é essa a intenção. Eu quero uma folhinha com a aparência de que já está para seca. Olha só, vou marcando essas separações, essas nervuras. Não deixarei nervuras muito marcadas. A minha intenção era pintar essas 3 maçãs em um único vídeo, mas quando as pintei, eu vi que eram muitos detalhes, então eu preferi separar, pintar uma a uma para mandar para vocês, porque aí eu não preciso acelerar e a gente vai fazendo passo a passo e vendo detalhadamente como pelo menos eu pinto a maçã, ok? Então, para já eu vou mandar essa, olha só. Eu tô colocando aí excessos na parte de fora, como contornos, com verde pântano. E assim vai ficando a minha maçãzinha. Essa folhinha um tanto mais seca e essa maçã mais avermelhada. Aí, eu vou colocar só um pouquinho de ocre ouro, como luminosidade, pouca coisa, tá? Para essa região aí do centro, eu tô levando também um pouquinho mais do ocre ouro. E vou espalhar ela dando mais luminosidade. Deixando um pouquinho mais clarinho isso aí. E assim fica a nossa maçã. Espero que ajude você nas suas pinturas. Beijos, até mais!